Meus inscritos queridos e queridas que estão aqui nesse canal, olha, recentemente ocorreu um debate bastante intenso envolvendo o pastor César Cavalcante e o líder de uma igreja, um pastor de uma igreja que segue a teologia inclusiva, o pastor Marcos Gladstone. Para quem não sabe, a teologia inclusiva é a corrente teológica que abraça a comunidade LGBT em suas congregações. Porém, no decorrer do debate, o pastor Marcos Gladstone enfrentou uma forte argumentação baseada na Bíblia por parte do pastor César Cavalcante. O debate girou em torno da questão da homossexualidade. O pastor Marcos Gladstone afirmou que não há um único versículo nas Escrituras que condene ou recrimine a prática da homossexualidade. Inclusive, o famoso versículo de Levítico que proíbe um homem de se deitar com outro homem, segundo Gladstone, não é uma passagem condenatória. Esse pastor defensor da teologia inclusiva utilizou argumentos mirabolantes e difíceis de se aceitar, inclusive por parte da comunidade LGBT. Eu vou explorar esses argumentos, depois vou explicar por que eles podem ser desconcertantes. E além disso, eu vou destacar os momentos mais relevantes desse fervoroso debate, quero abordar brevemente alguns pontos cruciais. Este é um vídeo polêmico, um vídeo forte, mas que possui um grande valor para a sua edificação espiritual. Se você quiser ver esse pastor LGBT passar vergonha, fique até o final desse vídeo, que você vai ver o fiasco que é defender o indefensável. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir o seu like, porque o like ajuda muito o canal, fazendo com que o mecanismo do YouTube, que é um robozinho, um algoritmo, e esse algoritmo, quanto mais like a pessoa der no vídeo, mais ele recomenda o canal para outras pessoas. E esse robozinho faz que o YouTube reconheça que os vídeos são importantes e relevantes, para que assim as pessoas possam ser beneficiadas e edificadas. Então, deixe o seu like, é grátis, inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso aí no seu celular toda vez que eu publicar um novo conteúdo aqui neste canal. E você que iniciou 2024 está passando por crises financeiras, devendo, eu digo completamente endividado, no vermelho, você está buscando meios para pagar as suas contas e complementar a sua renda mensal, para melhorar o seu conforto, o conforto da sua família, eu quero te dizer que é possível você dar um giro na sua vida financeira e sair do vermelho, ficar zero dívidas e ter condições de sobreviver apenas trabalhando com a internet, com o celular. Se nesse momento que você está me assistindo nesse vídeo, uma renda extra no valor de 500, 1.000 ou 2.000 reais ou mais resolveria os teus problemas? Se a sua resposta for sim, fique até o final desse vídeo que eu tenho um recado que pode resolver os teus problemas financeiros e mudar a tua vida de uma forma surpreendente. O debate começou abordando o texto do livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, que afirma categoricamente que o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, e isso é abominação diante de Deus. O pastor inclusivo Marcos Gladstone sustenta a visão de que a palavra abominação, nesse contexto, faz referência a práticas de prostituição cultural que eram presentes entre os povos pagãos da época. Ele argumenta que em cultos a falsos deuses eram realizados rituais sexuais que envolviam várias práticas, incluindo a homossexualidade. Porém, na perspectiva de Gladstone, o texto de Levítico não condenaria a homossexualidade em si, mas sim a sua associação com tais cultos e rituais pagãos. No entanto, o pastor César Cavalcante desafiou Marcos Gladstone a mostrar algum contexto em Levítico 18, 22 que faça referência explícita a esses rituais e cultos pagãos. Ele destaca que o capítulo trata de diversas proibições, mencionando, por exemplo, a proibição de deitar-se com animais, com a mesma referência de abominação. E além disso, o versículo em questão menciona a homossexualidade de forma isolada, não sendo associada a cultos de outros povos. Mas o ato em si da homossexualidade é abominação, porque estaria saindo da natureza divina do nosso Deus. Esse início de debate evidencia a inconsistência da teologia inclusiva diante de uma exegese bíblica mais detalhada. Vamos ver. Aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não. Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim: toda vez, essa palavra, ela quer dizer
algum tipo de imoralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você tá certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18, 22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até tentar para poder... Aqui é Bible Hub. Tá, aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, a outra também é a mesma coisa. Correto? Não tá correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela tá cercada ela tá cercada de alguma questão cultural. E eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Durante o debate, Marcos Gladstone, ele interrompeu frequentemente o pastor César Cavalcante, dificultando a conclusão do seu raciocínio. O objetivo do Marcos era defender a ideia de que a palavra abominação no contexto de Levítico faz referência à prostituição cultural e não à homossexualidade em si. Para reforçar esse argumento frajuto, ele utilizou vários textos bíblicos dos quais a palavra abominação é mencionada. Segundo Gladstone, esses textos se relacionam com algum tipo de prostituição cultural ou culto idólatra. O primeiro texto que o Marcos Gladstone usou foi Gênesis 46:34, o qual diz que os pastores de ovelhas eram uma abominação para os egípcios. Porém, esse versículo não faz menção a rituais de prostituição cultural ou cultos a outros deuses pagãos. Ele apenas indica que a ocupação de pastor de ovelhas era vista como algo negativo pelos egípcios e não tinha qualquer referência a práticas religiosas específicas. E o pastor César Cavalcante tentou destacar essa ausência de conexão com rituais ou prostituição cultural à questão da homossexualidade. Mas as suas tentativas foram prejudicadas pelas interrupções constantes do Marcos Gladstone. A gente até estava falando um pouquinho agora, há pouco, sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Se é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para trazer todo o material aqui, mas acaba citando. O que eu acho também, eu queria até fazer também uma propaganda do meu curso de teologia inclusiva, tá lá no meu canal Marcos Gladstone. É só clicar lá Teologia Inclusiva e aí ele vai ajudar bastante nessas referências, porque lá eu tenho essas referências, eu cito cada livro teológico foi falado, não vou mencionando. Então assim, ó, só para o senhor só para a gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso. Então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34. Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas velho, eu vou dizer que não. Como eu tô dizendo, vai chover uma olhada. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente, porque você assim. Você tá usando uma roupa que tem algodão e poliéster. O texto diz assim. Você faz barba, você come hambúrguer. Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz assim, ó. Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação, porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos lá. Você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é, aí você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. O texto, então é assim, ó, o senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado porque o texto ali colocado de Gênesis 46. É abominação sexual aquilo? Não. É abominação o texto colocado pelo senhor. Então é só ler o texto. É que eu li o texto 3 vezes. Cultural porque os egípcios viam como
pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os próprios... cabelo porque então, tinha as os pagãos são os próprios egípcios, certo? Os idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço de ser pastor. Mas a palavra se refere à abominação cultual para os egípcios. Então vamos lá. Não é uma abominação cultual só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura não da sustenta, própria pastor, palavra. Não quer. Não então, sustenta, você acabou de ler aí. Então é simples, me mostra a idolatria cultual em Gênesis 46:34. Tá com o senhor a palavra, eu não vou falar nada. Abre em Gênesis 46:34 e mostra a idolatria cultual entre os pastores de Israel. O senhor acabou de ler, e o senhor já viu. Não, então, me mostra. Então, você acabou de ler. Aquele tipo de idolatria, uma abominação, que é abominação sexual ou abominação cultual? É uma abominação cultural. Para eles era errado essa prática, para eles era como se fosse um pecado fazer esse tipo de questão. E, quer dizer, se não fosse cultual, era liberado? São questões religiosas. O ponto de vista religioso deles era porque era pecado fazer esse tipo de cuidar igual. Em Israel tinha algumas questões sobre a questão de alimentos, de porcos, essas coisas, e no Egito também havia da mesma forma. A questão é a seguinte, essa teologia, bispo, ela apresenta vários textos que em cada um deles sendo analisado não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí é só a pessoa é alfabetizada. 1 Coríntios 6:9, o que não se sustenta? Bom, vamos lá pro texto. Só podem terminar esse texto? Eu posso entrar em qualquer texto que o senhor falar. 1 Coríntios 6:9. Aproveitar no próprio texto, fazer uma pergunta para você. Ó, aqui você fala que o problema é deitar com o homem, no caso de cultual. Agora fala que mulher não deve se deitar com animal. É cultual ou é uma abominação porque é algo fora de qualquer contexto? Em Canaã haviam várias práticas de idolatria sexual. Dentre elas, como aconteciam esses cultos pagãos. Dentro desses templos, famílias que queriam viver algum tipo de prosperidade, alguma coisa, iam se deitar com os prostitutos cultuais. Havia um bacanal. Ele tinha um cavalo também, um animal? Animais. Não. Pessoas, tinham todos conhecendo a história. Haviam todos os tipos de práticas sexuais e de muitas outras coisas. Tá? A parte final do debate, que eu considero a mais tensa e vergonhosa, apresentou uma interpretação de Marcos Gladstone que pode ser até uma ofensa e um desacato, até mesmo para os homossexuais. Gladstone associou a homossexualidade aos eunucos com base no texto de Mateus 19:12, onde Jesus menciona que existem eunucos de nascimento, eunucos castrados por homens e aqueles que se castraram por causa do reino dos céus. E o Marcos Gladstone chega ao cúmulo ao ponto de dizer que esses eunucos castrados seriam os transexuais de hoje. Portanto, associar os eunucos da Bíblia à homossexualidade é uma interpretação absurda, talvez até preconceituosa mesmo na perspectiva dos próprios homossexuais. Vejamos agora a reação do pastor César Cavalcante diante dessa argumentação esdrúxula. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Saris Adã, que é outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que
a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora e aí eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né, assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos Gladstone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem que fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. Você disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve ter vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais... Isso, exatamente. Quem fizer seu curso, eu mostro esse texto que o senhor não consegue lembrar. E aí, o segundo tipo... E aí o segundo tipo... Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo? Meu Deus do céu. Neemias, Daniel... Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa.
Tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos. Tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não é? Não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, e na literatura homoafetiva, e da teologia inclusiva, a Bíblia Oxford que vai fala, tratar. Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Tá, nós estamos trabalhando em Mateus... O senhor quer que vai para Coríntios e eu tô sendo acusado de pular para outro? Você tá falando que é isso mesmo? Você tá falando que os textos que eu estou citando não são apenas da minha cabeça? Não, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse que na Bíblia Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí, em Coríntios é outro assunto. Vamos lá, o que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém... Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB nova, acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB, bom, você vai ver que ela diz... A gente pode discutir o texto sodomia, mas não é o momento agora, tá certo, pastor? A gente está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mateus 19 o senhor está pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então... fala para não haver união. É para não haver união. Exatamente. Então fica claro, quem quiser entender tem que fazer o curso do pastor e tal, tudo mais, e é isso aí. Olha, esse é um debate, acredito eu, que será lembrado e considerado épico, da mesma forma que foi o debate que o pastor César Cavalcante teve com a Alana Holder. Ambos debates são eventos históricos evidenciando a falta de argumentos dos teólogos da teologia inclusiva. Uma teologia desprovida de sustentação bíblica, a teologia inclusiva é como uma casa construída sobre areia. Qualquer vento de uma boa interpretação bíblica derruba, destrói. O pastor César Cavalcante, ele é um debatedor competente e habilidoso. Em algumas questões teológicas ele é muito bom, mas tem as suas fraquezas em outros temas, como por exemplo a doutrina da Trindade, na qual ele não se sai bem. Eu acho a defesa dele na parte da Trindade muito fraca. No entanto, neste debate sobre a homossexualidade, César Cavalcante realmente brilhou e se destacou pela sua coerência bíblica. O mesmo não pode ser dito para Gladstone, que demonstrou uma fraqueza imensa ao defender as suas crenças que não são defensáveis. Foi uma performance lamentável da parte do Gladstone. O assunto do vídeo de hoje é esse. O que você achou desse debate? O que você achou da defesa do Gladstone e do desempenho do pastor César Cavalcante? Comente aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo edificou a todos vocês que estão assistindo e assistiram, eu peço que você compartilhe com familiares, amigos próximos, amigos das suas redes sociais. Compartilhe também nos contatos e nos grupos aí do seu celular. Eu peço mais uma vez que você deixe o like para ajudar o canal. Inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E ative o sininho das notificações para ser avisado aí no seu celular toda vez que eu postar e publicar um novo vídeo. E assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. E não sai desse vídeo, tá? Você que ficou até aqui e quer iniciar, quer entrar em 2024 ganhando uma renda extra, trabalhando em casa, pela internet, usando o seu celular,
o nosso irmão Tom Dimas está desenvolvendo um projeto maravilhoso aqui na internet, sendo uma bênção na vida de milhares de pessoas. Ele já formou mais de 250 mil alunos, ensinando esses alunos a viverem 100% da internet. E ele desenvolveu um mini curso que vai ensinar você também. Esse curso é gratuito, que vai te ensinar a fazer uma renda extra, trabalhando em casa, pelo celular. Eu convido você a conhecer esse projeto do nosso irmão e amigo Tom Dimas e receber esse mini curso gratuito aí, que ele está disponibilizando completamente de graça para você, que vai te ajudar e vai te ensinar essa nova forma de trabalho online, feito através do celular, tá? Já aviso, não é pirâmide financeira, não é jogo de azar, é um trabalho feito com dedicação e compromisso, que se você fizer tudo certinho o que o Tom Dimas te ensinar, você vai mudar a sua vida e a sua realidade financeira, te dando condições de ganhar entre 800 mil, 2 mil reais ou mais por mês trabalhando online, usando apenas o teu celular, tá? Então assista agora o vídeo do Tom Dimas dando as dicas de como você pode adquirir esse mini curso gratuito, e clica no link da descrição desse vídeo e no link do primeiro comentário fixado logo abaixo. Chama o Tom Dimas no WhatsApp, que ele está preparado com uma equipe para te atender. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você sabia que você pode ganhar dinheiro trabalhando da sua casa nos seus horários livres? Eu tô falando sério, viu? Você que acompanha o canal do Carlos Reinar, eu tô trazendo uma oportunidade incrível para você começar 2024 com dinheiro no bolso, tá? A paz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade. Para você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, você só precisa ter um celular conectado com a internet e ter de 30 a 40 minutos livre do seu dia. Ok? E se você tem interesse em saber como funciona, você realmente precisa fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte: você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado, você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp, além de eu explicar tudo que você precisa saber, eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito. Nesse mini curso você vai saber tudo que você precisa saber para você começar hoje a ganhar dinheiro. Inclusive, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro em casa. Elas estão ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais, agora é a sua vez. Então, se você tem interesse ou até mesmo quer saber como funciona, clique no primeiro link do comentário fixado, me chama lá no meu WhatsApp que eu estou preparado para poder te dar toda a atenção, ok? E você pode ficar em paz, tá? Porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura. Não tem nada a ver com pirâmide, apostas ou algo que vale prejudicar, tá bom? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama. Deus te abençoe. Até mais.